vamos entender duas coisas. Como classificar um triângulo? O triângulo é uma parte do estudo da geometria muito, muito, muito importante. Por isso que nós classificamos o triângulo tanto em relação ao seu lado quanto em relação ao seu ângulo. Não só o triângulo, um quadrilátero também é muito importante. O estudo sobre eles é altamente difundido. Você vai encontrar artigos, vai encontrar diversas áreas. Por exemplo, a física trabalha muito com triângulo, trabalha muito com quadrado. Então, há propriedades dentro de um triângulo ou quadrado que são muito importantes, entendeu? Vamos lá. Primeira classificação, vamos classificá-lo em relação aos lados. Triângulos com três lados iguais são conhecidos como triângulos equiláteros. Consequência, todos os ângulos têm o mesmo valor e um triângulo equilátero é um polígono regular. Para começar, eu vou, como eu disse, na consequência, um triângulo equilátero é um triângulo regular, correto? Eu vou começar por essa consequência porque vai ser mais fácil na hora de desenhar. Eu vou aqui na barra de ferramenta, no meu quarto ícone, e vou aqui em polígono regular. Vou escolher 2 pontos. Na sequência, o próprio programa me pergunta quantos vértices tem esse polígono. Eu vou lá e digo que ele tem 3. Então ele já me cria um polígono regular. E para aqueles que não lembram qual é a definição de polígono regular, um polígono regular ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Lembram-se disso? Vamos confirmar para ver se isso é verdade? Vamos aqui na nossa barra de ferramenta, no nosso sétimo ícone, distância, comprimento ou perímetro. Eu quero saber a distância entre a distância do segmento AC, que vale 4 unidades de medida, do segmento AB, que vale 4 unidades de medida, e quero do segmento BC, que vale 4 unidades de medida. Bem, já começamos a andar com a definição. Agora, o que falta ainda para a gente saber de fato se isso é um polígono regular? Os ângulos internos têm que ser iguais. Então, nós vamos aqui na nossa barra de ferramenta, aqui, no mesmo lugar, ângulo. E vamos conferir se todos os ângulos são iguais. O que nós acabamos de entender? Que todo triângulo que tenha todos os ângulos internos iguais, neste caso, 60, e tenha o comprimento de seus lados iguais, por exemplo, o nosso segmento AC vale quanto? 4. O nosso segmento AB vale 4. O nosso segmento BC vale 4 unidades medidas, correto? Então, são os 4 iguais. Então, nós podemos concluir que isso aqui é um triângulo equilátero. Ah, professor, mas e se não tivesse a medida dos lados? Ah, professor, mas e se tivesse só assim, não tem nada dizendo se o ângulo é do mesmo tamanho, nem nada? Então, na matemática, como eu já disse para vocês, nós estudamos de forma genérica. Tudo na matemática é feito de forma genérica. E como que os cientistas, ou os matemáticos, ou as pessoas que estudam, definiram uma forma de identificar coisas parecidas ou congruentes, né? Porque segmentos do mesmo tamanho se chama congruente. Eles inventaram um seguinte esquema. Por exemplo, eu vou pegar aqui na caneta, vai ficar mais ou menos, mas vocês vão entender. Quando eu tenho um risco, digamos que aqui é um risco, certo? E esse lado aqui também tenha um risco, quer dizer que esse segmento de reta é igual a esse. Ou, nós podemos dizer de uma forma mais científica, esse segmento de reta é congruente a esse. Então, se eu venho e faço isso aqui também nesse segmento de reta, isso quer dizer o quê? Que o segmento de reta AC é congruente ao segmento de reta CB, que também é congruente ao segmento de reta BC. Concordam comigo? Tudo bem até aí? E aquilo é a nossa consequência lá da definição. Se todos os lados são iguais, vocês podem ter certeza absoluta que todos os ângulos são iguais, conforme a gente já viu. Ah, professor, mas e se a gente na hora ficar com dúvida? Esse esquema que nós utilizamos para identificar
lados também nós utilizamos para identificar ângulos. Se esse ângulo aqui, por exemplo, tiver um risquinho, esse ângulo aqui tiver um risquinho e esse ângulo aqui tiver um risquinho, quer dizer o quê? Que os ângulos são congruentes, que os ângulos têm o mesmo valor. Concordam comigo? Isso é um esquema utilizado nas ciências em gerais. Toda vez que vocês verem um triângulo e vocês verem, por exemplo, esse lado com tracinho, esse lado com tracinho, esse lado com tracinho, quer dizer que os lados são congruentes. Agora vamos entender o que é um triângulo isósceles. Triângulos com pelo menos dois lados iguais são conhecidos como triângulos isósceles. Tudo bem? É esse nome feio aí mesmo, isósceles. Consequência: dois ângulos são iguais e um diferente. Todo triângulo equilátero é um triângulo isósceles. Por que, professor, que todo triângulo equilátero é isósceles? Leia a definição. Triângulos com pelo menos, no mínimo, dois lados iguais. E um triângulo equilátero, que nós acabamos de aprender o quê? Tem três lados iguais. Então, um triângulo equilátero se encaixa na definição de triângulo isósceles. Tudo bem? Agora vamos ver o que é um triângulo isósceles. Tendo construído o nosso triângulo agora, nós temos que descobrir se ele é isósceles, correto? E qual era a definição? Que no mínimo tenha dois lados iguais. Eu vou até ficar com a minha canetinha aqui na mão para poder marcar os lados. Eu não vou utilizar aquela ferramenta, né, que nos dá a distância. Eu vou usar o nosso próprio plano cartesiano para descobrir a distância do meu segmento de reta, tá ok? Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso ponto A na nossa origem, né, no nosso marco zero. Então, se eu olhar só para a reta vertical, eu vejo que começou no 0 e terminou no 4. Logo, o segmento de reta AC vai ter 4 unidades medidas. Agora vamos olhar para a horizontal. Começou no 0 e terminou no 4. Logo, o segmento de reta AC também tem 4 centímetros. Então, nós podemos fazer o quê? O que a gente acabou de aprender. Eu vou fazer um tracinho aqui e um tracinho aqui. E o que isso nos indica? Que esse lado, ou o segmento de reta AC, é congruente ao segmento de reta AB. Para descobrir o tamanho do segmento de reta BC, eu vou usar a ferramenta distância. Então, eu vou vir daqui, do ponto C ao ponto B, e isso nos indica o quê? Exatamente isso aí que você está vendo, 5, alguma coisa. Não é um segmento de reta inteiro, então também não é 4. Então, logo, nós podemos concluir que esse polígono, esse triângulo é um triângulo isósceles. Por que, professor, que é isósceles? Porque eles têm dois lados congruentes. E se esse lado aqui é diferente, como que nós vamos utilizar a nossa notação dos tracinhos? Já que você utilizou dois tracinhos para os lados congruentes, eu vou usar dois não, um, né, que você usou aqui, eu vou usar dois para o lado que não é congruente. Então, desta forma, eu sei que esses dois lados são congruentes e esse lado aqui é diferente. Notem agora, em relação ao lado, que nós também temos dois ângulos iguais. Esse ângulo valendo 45 graus e esse ângulo valendo 45 graus. Certo? E como que nós vamos descobrir quem é o ângulo que está valendo o que é igual? Primeiro, percebam, as duas retas congruentes, elas se encontram exatamente em um ponto. Esse ponto que as duas retas são adjacentes, aonde que elas nascem, adjacente, da onde que elas vêm, aonde que elas se encontram, você pode perceber que o ângulo é diferente. Esse ângulo aqui é o que está de frente para a reta que é diferente. Concordam comigo? Se você olhar o A, ele está na frente dos dois pauzinhos, correto? Já agora, o segmento de reta BAC, que tem um tracinho, está de frente com o ângulo de 45 graus. E esse aqui também está de frente com o segmento AC, certo? Então, assim nós podemos identificar. Neste momento, não vai ser obrigatório identificar, porque eu sempre vou estar falando, mas é bom conhecer. Ah, professor, a gente também pode usar a questão do tracinho nos ângulos? Pode. Se aqui
é um tracinho e aqui é um tracinho, os ângulos são iguais. E se aqui tem dois tracinhos, quer dizer que esse ângulo é diferente desses outros dois. Correto? Até aí tranquilo? Vamos lá. Nós já conhecemos dois dos três tipos de classificação de triângulo em relação ao lado. Quando o triângulo tem três lados iguais, nós chamamos de triângulos equiláteros. Quando nós temos triângulos com dois lados iguais e um diferente, nós chamamos de triângulos isósceles. Agora vamos aprender a última classificação em relação aos triângulos. Neste caso, triângulos com todos os lados diferentes são conhecidos como triângulos escalenos. Isso aí, escalenos. Consequência, todos os ângulos são diferentes. Vamos dar uma olhada agora no GeoGebra para a gente ver como que fica isso. Vamos lá. Agora, nós temos aqui um exemplo de um triângulo escaleno. Por que triângulo escaleno, professor? Porque, como você pode perceber, eu já deixei adiantado aqui, esse segmento de reta BA ou AB, você percebe que ele tem 3 unidades medidas? Isso. Agora, esse segmento de reta aqui na horizontal, o de BC, você percebe que ele tem 4 unidades medidas? Então, o que isso significa, professor? Que esse lado aqui não é congruente a esse. Ah, mas o que é congruente? Lembrando de novo, congruente é quando a gente tem a mesma medida na mesma unidade de medida. No caso, o que é unidade de medida? Se fosse em centímetro, estaria em centímetro. Aqui nós temos unidade de medida U, aqui tem 3U e aqui tem 4U. No caso, são diferentes. E aqui, como vocês podem perceber, tem 5. Toda vez que vocês virem uma configuração com lados diferentes, vocês terão um triângulo escaleno. Ah, professor, como que a gente consegue demonstrar isso? Através dos tracinhos. Vamos lá. Se você começar por aqui, dizendo que aqui é um tracinho, beleza. Então, se esse lado é diferente desse, então aqui você não pode usar mais um tracinho, tem que ser 2, correto? Então, eu vou aqui, 2 tracinhos. Se você usou um aqui, 2 aqui, e eles são diferentes, e o terceiro lado também é diferente, então vamos usar 3 tracinhos. Ficou meio estranho, mas é isso aí mesmo, tá vendo? Quando eu quero sinalizar que os 3 lados são diferentes, em cada um deles eu vou fazer uma quantidade de tracinhos diferentes, tá ok? E como vocês podem notar também, que os ângulos internos do triângulo são os 3 ângulos diferentes. Isso é uma consequência de ter lados diferentes, tá ok?